Pois bem, vamos agora adentrar na nossa temática. Vimos ontem que a Bíblia é inspirada por Deus. Hoje nós iremos tratar do segundo atributo, que a Bíblia é a verdade. Você pode anotar aí, a Bíblia é a verdade. Ou em outras palavras, nós iremos discorrer hoje acerca da veracidade da Bíblia. Tá bom? Então vamos lá. Quando nós tratamos a questão da verdade da Bíblia, ou a veracidade, isso inclui dizer a questão da inerrância da Bíblia. A Bíblia é inerrante. Ela é verdadeira em tudo que ensina. Agora nós precisamos trazer aqui uma questão à tona. Desde o ano 1945, se iniciou o que passou a ser conhecido como a era pós-moderna, ou a modernidade avançada, como alguns dizem. Embora iniciou em 1945, foi apenas consolidada em 1989. Então houve a transição aí da era moderna para a era pós-moderna. E o que veio junto com essa perspectiva, com essa mudança? A pós-modernidade ela veio firmada em um tripé. Eu quero explicar para você. Esse tripé é composto aí de 3 elementos, não é isso? Quais são? Primeiro, o pluralismo. Segundo, a privatização. E terceiro, o secularismo. Grosso modo, o pluralismo veio trazendo a seguinte perspectiva. Há muitas crenças, há muitas ideias, há muitos princípios. Logo, não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Então, a perspectiva do pluralismo que impera ainda hoje tenta apresentar o seguinte: não tem como ninguém afirmar que existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Aí vem agora o segundo elemento do tripé, que é a privatização. Qual é o ponto? É que enquanto o pluralismo prega que há várias crenças, a privatização vai focar na questão privada. Mais ou menos assim, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Algo em comum entre essas duas perspectivas é o seguinte, que tanto o pluralismo como a privatização vai negar a questão da verdade absoluta. Não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, não existe verdade absoluta. Então, dentro dessa perspectiva, desse ponto de vista, desse prisma, nós precisamos responder uma pergunta com muita honestidade. Será que realmente não há verdade absoluta? Será que realmente tudo é relativo? Eu quero ajudar você a pensar. Se eu afirmo, se alguém afirma que tudo é relativo, isso já não seria para ele uma verdade absoluta? Porque esse ponto de vista é incoerente, é insustentável. Se uma pessoa afirma que não existe verdade absoluta e que tudo é relativo, há uma incoerência aí. Há uma disparidade. Porque se a pessoa fala que não tem, isso já se tornou uma verdade para ele. E uma verdade absoluta, que não existe verdade absoluta, que tudo é relativo. Então eu mostrei para você agora a inconsistência dessa afirmação. Mas eu quero responder aqui positivamente, que existe sim verdade absoluta. Eu quero trabalhar essa questão da verdade justamente apresentando a palavra de Deus como sendo a verdade absoluta. É verdade que existem textos nas Escrituras que são de difícil compreensão. O próprio apóstolo Pedro, apóstolo de Cristo, ele reconheceu isso na sua segunda carta, capítulo 3. Porém, apesar das dificuldades que nós temos de compreender algumas passagens obscuras da Bíblia, uma coisa é certa. Isso não exclui nem elimina a veracidade absoluta da Sagrada Escritura. Quando há divergências de interpretação do texto bíblico, a limitação sempre será nossa, humana, nunca da palavra, porque a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Então isso nos ajuda a refletir que a limitação não está no texto bíblico, a limitação está em nós. Até porque há vários distanciamentos que nós temos das Escrituras em relação ao contexto linguístico, gramatical, cultural, histórico, etc. Mas o ponto é, de fato, a Bíblia é veraz. A Bíblia é a verdade absoluta.
Eu quero, a fim de fundamentar essa afirmação, me embasar em duas passagens da própria Escritura, pois a própria Bíblia ela reivindica a sua veracidade. Eu quero ler um texto do Antigo Testamento e uma outra passagem no Novo Testamento. A primeira está localizada no Salmo de número 119, verso 160. Aqui está o salmista diante de Deus, do Deus da palavra, reconhecendo a eficácia, a sublimidade das Escrituras. E no Salmo de número 119, verso 160, ouça o que ele diz para Deus. Ele diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O salmista, enfaticamente, ele reconhece a veracidade da palavra de Deus. Ele se volta para Deus em oração e diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio. O salmista ele estava não apenas ciente, mas tomado de convicção acerca da veracidade da palavra de Deus. No Novo Testamento, o texto que eu quero ler com você é uma palavra maravilhosa que retrata o que tem sido mencionado. Palavras que foram proferidas pelo próprio Jesus Cristo, Deus Filho. Enquanto ele estava na sua humanidade, ele havia tomado a forma humana, estava prestes a ser entregue na mão dos pecadores, e em João capítulo 17 ele está também em oração, tal como o salmista no Salmo de número 119, quando ele se reporta a Deus, reconhecendo que a Bíblia, que a palavra é a verdade. João 17, o Senhor Jesus intercedendo em prol dos seus discípulos, ele pediu ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebeu a consonância, a harmonia do que diz o salmista, do que diz o Senhor Jesus Cristo? A Escritura, a palavra de Deus é a verdade. Então observe que essas ideias do pluralismo, da privatização, são combatidos frontalmente pela Escritura. Enquanto esses pensamentos, essas ideologias, esses pontos de vistas tentam desconstruir o fato de que a verdade absoluta, a própria Escritura, ela reivindica isso. Ela é a verdade. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa frisar nessa altura é que, uma vez que a Escritura é a verdade, precisamos entender que há um ser maligno, malévolo, que, segundo a Bíblia, é o pai da mentira e o enganador das nações. Eu estou falando do adversário da nossa alma. A Bíblia mostra claramente em Apocalipse 12, versículo 9, que Satanás ele é o enganador das nações. E o próprio Jesus Cristo, em João capítulo 8, 44, reconhece, afirma que o maligno é o pai da mentira, ele é mentiroso. Então, nessa altura, você precisa fazer essa reflexão, essa associação. Se o pensamento da pós-modernidade prega, ensina que não existe verdade absoluta, que tudo é relativo, e a Escritura reivindica a veracidade, que ela é a verdade absoluta, e o maligno, ele é o pai da mentira, o que você precisa entender nisso tudo? Que quando você tenta abraçar, aderir, se comprometer com essas filosofias, com essas ideias antibíblicas, você está abraçando um engano. Você está abraçando um engodo. Você está abraçando a mentira. E segundo a própria Escritura, testifica, o pai da mentira é o maligno. Então quero chamar a sua atenção para esse fato, porque você pode, durante muito tempo, estar sendo enganado por ele. Tem pessoas que olham para a Bíblia e falam: não, a Bíblia é um livro antiquado, que não tem aplicabilidade para a minha vida presente. Mas nós estamos vendo claramente que a Bíblia é a verdade, ela é verdadeira, ela é veraz. E aqui eu quero fazer um silogismo com você. É o seguinte: o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a verdade. Se você ler Jeremias 10:10, lá está uma referência clara a Deus Pai, ele sendo a verdade. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Em 1 João 5:6 diz que o Espírito Santo é a verdade. Então note, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a verdade. Então, essa é a primeira premissa. Segunda premissa: então, Deus é a verdade e a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, qual é a consequência?
A Bíblia é a verdade. Me permita apresentar isso de outra maneira. Deus não pode mentir. Isso nós lemos na própria Escritura. Tito 1:2, por exemplo. Deus não pode mentir. Segundo, a Bíblia é a palavra de Deus. Terceiro, logo, a Bíblia não pode mentir. A Bíblia é verdadeira. Agora eu preciso levantar uma questão aqui para você que é crente e está me ouvindo. Que é muito comum os cristãos serem atacados de diversas maneiras no que diz respeito à sua crença na palavra de Deus. Alguém pode surgir, aparecer e dizer o seguinte para você que é crente que está me ouvindo agora. Então você está falando que a Bíblia é verdadeira, né? Aí você vai falar com toda certeza, convicção, propriedade. A Bíblia é a verdade. Mas ele pode levantar uma questão para você, uma alegação. Dizer mais ou menos assim: mas por que a Bíblia é a verdade e nela nós lemos algumas pessoas falando mentira? Aí a pessoa pode pegar você e te remeter a Gênesis 13 e mostrar ali o diabo usando a serpente para enganar Eva. Mentira. Aí ele pode falar, então quer dizer que Deus aprova a mentira porque está na Bíblia. E agora, cristão, como é que você lida com isso? No primeiro momento, parece que um questionamento, uma alegação dessa, é algo assim sofisticado. Mas eu quero dizer que não. Isso não passa de um besterol. Balela. Esse tipo de questionamento é infantil. E eu quero aqui te dar uma orientação como é que você pode lidar com isso. Porque é necessário nós entendermos o que a Bíblia tem a nos fornecer acerca desse aspecto mencionado. Vamos lá. É necessário que você faça uma diferença entre a declaração da Bíblia e o registro da declaração. O ponto é o seguinte: o que foi inspirado? Foi a mentira que o diabo contou e muitos personagens na Bíblia, ou o registro dessa declaração? Você tem a resposta? Então, não está na declaração da Bíblia, mas no registro da declaração. Em outras palavras, o que foi inspirado foi o texto. Então, Deus não inspirou ninguém para mentir. Não. O ponto é o seguinte: a inspiração está no texto registrado. Então, tudo que foi registrado que é a palavra de Deus. Não foi que Deus mandou ninguém mentir. Deu para entender? Deu para acompanhar o raciocínio? Então, guarde isso. Quando a pessoa levantar um questionamento, uma alegação, tal qual eu mencionei aqui, você pode responder dessa forma. Você precisa entender a diferença entre a declaração da Bíblia e o registro da declaração. Agora vamos aqui entender, procurar compreender as evidências da veracidade da Bíblia. Vamos aí compulsar alguns argumentos contundentes e penetrantes que mostram, que comprovam a veracidade da Bíblia. Vamos lá? Primeiramente, em primeiro lugar, nós temos aí a perfeita harmonia e unidade da Bíblia. Então, quando você começa a ler a Bíblia, eu não vou delongar nesse ponto, porque esse é um dos atributos que nós veremos ainda mais adiante. Mas aqui só para você entender que a perfeita harmonia da Escritura, a sua unidade perfeita, retrata a sua veracidade. Autores, como nós sabemos, já expliquei para você, a Bíblia ela foi escrita aí no espaço de cerca de 1.600 anos. Então, autores que escreveram um bem distante do outro, um tempo bem remoto, distante do outro. Mas quando você vai comparar os escritos, a mesma verdade sendo salientada, a harmonia da Escritura. Então, aqui está um argumento maravilhoso, contundente acerca da veracidade da Bíblia. Um segundo argumento que pode ser apresentado como evidência da veracidade da Bíblia é a aprovação de Jesus. Jesus aprovou a Escritura, especialmente do Antigo Testamento. E aqui é algo curioso, que ontem eu mencionei que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós vimos aí que a inspiração da Bíblia é verbal plenária. Você se lembra? Então, cada palavra e toda palavra. Vimos a questão da verbalidade e a questão da totalidade. Toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, certo? E nós fizemos duas aplicações aqui importantes ontem. E a primeira delas foi que nós devemos valorizar toda a Bíblia. Porque, infelizmente, tem alguns cristãos que não têm afinidade com o Antigo Testamento. Diz que o Antigo Testamento caducou, que o Antigo Testamento não tem mais aplicabilidade para a vida contemporânea, atual. Mas nós vemos que isso também deve ser rejeitado. Esse é um pensamento inconsistente e impróprio. Nós temos que valorizar toda a Bíblia, que é a palavra de Deus.
Então, Jesus Cristo, ele aprovou a escritura do Antigo Testamento. Aqui é algo importante porque muitos falam assim, não, eu prefiro o Novo Testamento. Jesus, ele veio, nasceu, então fico de Mateus para Apocalipse. O Antigo Testamento, não. Mas as pessoas, elas deixam de fazer a seguinte pergunta. Como o Senhor Jesus Cristo, ele lidou com o Antigo Testamento? O Senhor Jesus desvalorizou? Ignorou? Pelo contrário. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos perceber a relação estreita de Jesus Cristo com a escritura do Antigo Testamento. Você vai perceber que Jesus, ele leu a escritura, Lucas 4, 16 a 20. Segundo, Jesus ensinou a escritura, Lucas 24, versículo 27. Terceiro, Jesus chamou a escritura do Antigo Testamento de palavra de Deus, Marcos 7, versículo 13. E outra, Jesus cumpriu a escritura do Antigo Testamento. Então, tudo isso mostra que Cristo, ele aprova a escritura do Antigo Testamento. Sendo assim, essa é uma evidência a mais da veracidade da Bíblia. Essa questão que Cristo, ele cumpriu a escritura, nós podemos verificar rapidamente Lucas capítulo 24, versículo 44. Você que tem Bíblia pode me acompanhar, por gentileza. Lucas 24, 44, está escrito assim: E disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Cristo aqui, ele está com os seus discípulos. Nessa altura ele apareceu para os 11. Inicialmente foi para os 2 discípulos, no caminho de Emaús. Aqui ele aparece para os 11. E segundo a Escritura Sagrada, Jesus Cristo, ele explica que tudo aquilo que havia sido dito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que era uma maneira de dividir o Antigo Testamento em 3 partes, na perspectiva hebraica, uma referência à totalidade do Antigo Testamento. Cristo disse que era necessário que se cumprisse tudo. Então, tudo aquilo que estava predito acerca de Cristo foi cumprido à risca, mostrando que Jesus Cristo, ele não somente leu, ensinou, chamou a palavra do Antigo Testamento como palavra de Deus, mas também cumpriu essa palavra. Sendo assim, Cristo, ele aprovou, ele aprova a veracidade da Escritura. Uma terceira evidência da veracidade da Bíblia é o testemunho interno do Espírito Santo na vida do crente. Isso mesmo. O cristão, todas as pessoas que creem em Jesus pela palavra, conforme nós já explicamos, João 17, 20, o homem crê em Jesus por meio da palavra. Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é por meio da palavra que o homem crê para a salvação. E quando a pessoa ela crê para a salvação, uma das coisas que acontece quase que imediatamente, algo que é um sinal muito claro acerca do novo nascimento, que a pessoa foi regenerada, é o desejo que ela tem pela Bíblia. Ela não recebe a Bíblia com desconfiança. Ela recebe a Bíblia como uma palavra de Deus. Esse é o testemunho interno do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele falou algo interessante a esse respeito em João capítulo 7, versículo 17. Está escrito assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, quem quer fazer a vontade de Deus, o ponto aqui é a pessoa que, quando ela nasce de novo, como ela é de Cristo, quando ela é de Deus, ela quer fazer a vontade dele. Aí Cristo diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, quando o cristão ele se converte, ele já recebe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como sendo a palavra do Todo-Poderoso. Então, é um testemunho interno que o Espírito Santo testifica no coração do crente. Quarta evidência, o cumprimento das profecias. Então nós já ventilamos aqui acerca que Cristo ele cumpriu a Escritura, mas vamos tentar ampliar aqui só para você entender a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento nesse aspecto, entre promessa e cumprimento. Então, essa verdade, ela reforça que de fato a Bíblia é veraz, ela é a verdade. Então nós temos em Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12, quando o Senhor Deus ele se manifesta ao profeta das lágrimas, o profeta Jeremias, e o texto diz assim, Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12.
E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus, ele vela, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, no que diz respeito às profecias do Antigo Testamento, que apontava para o seu cumprimento já aí na pessoa de Jesus Cristo, na vida de João Batista, o profeta. Então, todas essas promessas foram cumpridas, estão sendo cumpridas e serão cumpridas. Então, me permita aqui um exemplo aqui que é chave para nós. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois que Adão e Eva caíram em transgressão, o Senhor Deus, ele foi ali ao encontro do casal, pedir contas, requerer deles. E nesse processo onde Deus ele vai apenar todos os integrantes ali da queda, no versículo 15 nós temos aí o que é chamado de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, a promessa. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós temos a promessa do pacto de graça, que Deus ele estava aqui apresentando, revelando. Então o texto diz que Deus porém inimizade entre a mulher e a serpente. A ideia aqui, na parte final do versículo 15, é que a semente da mulher viria e iria pisar a cabeça da serpente. Essa promessa ela foi cumprida cabalmente em Cristo. E olha só como é que o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, ele descreveu o cumprimento dessa profecia. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, ele diz assim: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, olha aí o descendente da mulher, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, poderia dar aqui N exemplos do cumprimento fiel. Deus prometendo e essas promessas, essas profecias se cumprindo à risca. Então, isso indica claramente, é uma evidência da veracidade da Bíblia. Inclusive, em relação a impérios mundiais. Poderíamos mencionar aqui 4 impérios mundiais que vieram na sequência: Babilônia, o Império Pérsia, Grécia e depois Roma. Quando você lê Daniel capítulo 2 e capítulo 7, você vai perceber nas visões que Daniel teve que a visão era clara, a questão desses reinos na sequência, um depois do outro. Aí veio a Babilônia, que era no período em que Daniel teve a visão, depois o Império Pérsia, que subjugou a Babilônia, depois a Grécia, aí vem Alexandre o Grande na história, e depois Roma. Então, profecias que corroboram a veracidade da Bíblia. Outra questão, outra evidência, a transformação de vidas. Aqui está mais uma evidência da veracidade da palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Então, tem um autor, F.B. Meyer, ele afirmou que o melhor argumento em favor da Bíblia, sabe qual é? É o caráter que ela forma. Você pode olhar aí pessoas que viviam uma vida suja no pecado, escravizado pelo maligno, uma vida sem Deus, desviado do Senhor, longe de Deus. Mas essas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, olhe para a vida delas. A transformação que o Espírito Santo fez através da sua palavra. E continua fazendo esse processo de santificação prática que todo cristão está inserido. Então, esse é um dos maiores argumentos da veracidade da Bíblia, o caráter que ela forma. Transforma caráter, mentalidade, cosmovisão. A Bíblia é transformadora. Além do mais, nós temos evidências aí relativas à ciência. Aí você pode levantar uma questão aí. Mas espera aí, a Bíblia ela coaduna com a ciência coaduna com a Bíblia? Com certeza. Afirmação clara que eu faço aqui. Aí você pode falar, não, pastor, mas a ciência não tem como se associar. Eu te explico agora a diferença. A verdadeira ciência ela nunca vai entrar em contradição com a Bíblia. Sabe o que tenta se opor à Bíblia? São falsas teorias científicas e não a ciência verdadeira. Deus se revela na criação. Deus se revela de forma geral. Então a ciência não entra em contradição com a Bíblia. Eu queria dar um exemplo aqui do ciclo hidrológico. Você pode verificar depois aí a 55:10 e fazer essa análise de como a Escritura já prevê essa questão do ciclo
hidrológico. Uma outra questão aqui é por causa do nosso horário. Uma outra evidência. Note bem, o livro mais documentado da história, sabe qual é? A Bíblia. O livro mais documentado da história da humanidade, a Bíblia. Só para você ter uma ideia. O Novo Testamento, por exemplo, nós temos mais de cerca de 5.800 cópias do Novo Testamento. Se você pegar escritos de Aristóteles, de alguns filósofos, você vai tentar encontrar a quantidade de manuscritos que você pode encontrar aí, achar, e você vai perceber que a quantidade é mínima. Agora só o Novo Testamento, mais de 5.000 cópias. O livro mais bem documentado da história humana. A arqueologia, ela corrobora a veracidade da Bíblia. Cidades que a Bíblia descreve, você vai perceber lá. É comprovado. Uma outra questão também para nós fecharmos aqui. Mais uma evidência da veracidade da Bíblia, a imparcialidade dela. A Bíblia é imparcial. Quero explicar melhor isso aqui. Dificilmente uma pessoa ela vai escrever um livro e ela vai apresentar todas as suas dificuldades, seus problemas pessoais, erros. Isso é muito raro. Então, isso, quando a gente olha para a Bíblia, você vai perceber como ela é imparcial. Ela não esconde os defeitos dos autores, do servo de Deus. Você olha para Davi, por exemplo. O próprio Deus descreveu ele como sendo um homem segundo o seu coração. Homem segundo o coração de Deus. Mas dá uma lida em 2 Samuel capítulo 11 e você vai perceber que ele aprontou o pecado que ele cometeu. Então a Bíblia é imparcial. Ela apresenta as atitudes corretas, as práticas de justiça, mas também a Bíblia, ela não omite os erros. A Bíblia é imparcial. Esse é mais um argumento, mais uma evidência da veracidade da Bíblia. Para fecharmos aqui, vamos nos debruçar agora em algumas aplicações práticas para a nossa vida. Já ficou comprovado, esclarecido, que a Bíblia é a verdade, ok? Como isso impacta a nossa vida? Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, precisamos conhecer a verdade. Já que a Bíblia é a verdade, nós precisamos conhecer essa verdade. Até porque o Senhor Jesus Cristo, em João 8,32, que ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer essa verdade libertadora que é a Bíblia Sagrada. Então se dedique na leitura, se dedique em ouvir as pregações fiéis dessa palavra que é a verdade. Então você precisa conhecer a verdade. Segundo lugar, não desvie os seus ouvidos da verdade. Como já ficou esclarecido que a Bíblia é a verdade, você não pode desviar seus ouvidos dela. Tem pessoas que infelizmente estão desviando os ouvidos da verdade. Pessoas que, às vezes, inicialmente gostavam de ouvir a Bíblia, amavam a palavra de Deus e hoje são pessoas que se cansaram. A semelhança do povo de Israel que passaram a ter fastio do maná que Deus mandava, eles passaram a ficar com nojo, com náusea. Eles não tinham mais alegria, tinham aversão ao maná. Tem pessoas que hoje também. Você vai pregar a Bíblia para ela, vai ensinar a Bíblia, a pessoa já começa a demonstrar o desinteresse. Pelo olhar você percebe o jeito de reagir. Então, não desvie os ouvidos da verdade. Eu queria passar para você verificar depois 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, e 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, que Paulo diz que haverá tempo que muitas pessoas não irão mais sofrer essa doutrina, eles terão comichão nos ouvidos, e Paulo vai dizer que eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Então, primeiro, conheça a verdade. Segundo, não desvie os ouvidos da verdade, ou seja, não desvie os ouvidos da palavra de Deus. Terceiro lugar, aplicação que deve ficar bem fixada na nossa mente, que a Bíblia deve prevalecer. Exatamente isso. Se ela é a verdade, ela prevalece. Então você que é cristão, você não pode ter dúvida disso. As pessoas podem questionar você, às vezes você está estudando, às vezes alguma faculdade, tem professores que tentam colocar sua fé em xeque. Você fica ali, às vezes, preocupado. Nossa, o professor de filosofia, o professor não sei das quantas, é muito inteligente, vai questionar minha fé. Não tenha dúvida. A Bíblia é a verdade.